Ai. E demora para gravar. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Que deve ter alguém. Ah, liberaram, até que enfim. Is time. Começou a aula. Então vamos lá, galera. Semana. Na verdade, não sei se vocês olharam lá o calendário, eu tive a audácia de olhar o calendário, tá? E notei, olha que coisa interessante. Eu notei que essa é a nossa penúltima aula e que semana que vem é a nossa última aula. Né? Poderia ser pior, porque, por exemplo, o pessoal de sexta-feira é a última aula. O pessoal de sexta-feira agora não tem mais escapatória. Para eles acabou a aula. Então, imagina a loucura. Já a próxima já é feriado e aí na próxima já é a prova. Tá? Então, no nosso caso em particular, a gente acaba por aqui. Quer ver? Ó, dia 19 é a nossa última aula, né? E dia 25, dia 26 começam as provas. É isso? É. Isso aí. Ou é dia 25? Ai, meu Deus, agora me confundi agora. Né? Se é 25 ou 26, acho que é 26. É isso mesmo. 12, aí 19 começa a aula, aí dia 26 começa. O pessoal de quarta-feira... Ah, o pessoal de quarta-feira tem mais um dia. O pessoal de quarta-feira tem mais um dia e segunda também. Quem não tem mais são vocês. Vocês a gente acaba hoje. Dia 26... É isso mesmo, dia 26 é prova. Deixa eu ver, só olhar direitinho, ver se não foi uma merda. Sexta-feira é o pessoal de sexta, dia 20 não tem aula. No caso do pessoal de quinta-feira, essa é a nossa penúltima aula. Semana que vem é a última e aí acaba. Tá? Para vocês ficarem sabendo aí do bagulho doido que tá rolando. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no material. O que vai acontecer? Não sei se vocês perceberam, tá? Eu mandei tanto no grupo quanto no WhatsApp, não, tanto no Classroom quanto no WhatsApp, tá? Eu mandei o material para vocês. Aquele material, são duas listas. Essas duas listas, vocês vão tirar 5 exercícios. 5. Note, as duas listas já estão feitas, passo a passo. As duas listas estão feitas. Tem uma que geralmente tem sempre aquele desesperado que não vê ali, não olha a lista toda e fica me perguntando ou então falando besteirinha. Olha a lista toda. Tem uma que vem primeiro só os questionários e aí no final vem a resolução. Tem uma delas que é isso. Acho que é a lista que só está de diagrama de força, diagrama de fases, binário. Tem uma que é diagramas 2, né? Lista 2 de diagramas. Essa já tem o exercício, vem o exercício e a resolução. Exercício, resolução, exercício, resolução. Mas a outra, que não é a 2, tá? A que seria a lista 1, nesse caso, ela vem primeiro só a resolução e lá no final ela vem o exercício e lá no final vem a resolução. Então, só essa explicação rápida e voltando ao que interessa. Aí, o que rola? Opa, tem alguém tentando entrar aí. Tem, peraí. Então, o que rola? Né? Vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão pegar, deixa eu pegar um exemplozinho que fica fácil. Lá deve ter um total de quase 30 exercícios, eu acho, juntando as duas listas. Vocês vão escolher 5. Ah, professor, tem exercício lá bizarro. Então, né, você tem problema, porque para que você vai escolher um exercício bizarro para poder, né, refazer? Né? Vou explicar então o que eu quero dizer. Você vai copiar, vai Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o enunciado do original e você vai repetir esse original aqui, fazendo uma pequena alteração e vai fazer o cálculo, vai fazer lá vai responder, né, de acordo com aquela alteração. Então, deu para entender? Lembra que quando na 1, o que eu fazia, que eu fiz com vocês? Eu mandava para vocês
eu dizia qual era o exercício que é para PS e dizia o que deveria ser alterado. E aí, com aquela alteração ali, vocês calculavam. Agora são vocês que vão escolher. Vocês vão escolher aleatoriamente desses exercícios 5. Desses 5, vocês vão alterar um detalhezinho. O que eu quero que você faça é que você coloque o enunciado do original e o enunciado modificado, com a alteração modificada. Eu preciso saber, eu preciso ter a referência, de onde você tirou. Tá? E aí eu vou olhar os dois, e aí eu vou olhar lá e vou ver se você fez certinho, se não fez nenhuma besteira, se não viajou lá na maionese. Tá? É isso, 5 exercícios. Só isso, simples assim, sem muita invenção, sem muito blá blá blá. Tá? Basicamente é isso. Nossa, até no meu computador tá sujo aqui. Tá? Então, assim, não precisa inventar muita coisa. Ah, professor, mas tem exercício lá que é verdadeiro ou falso, A, B, C, D. Tá, se você quiser escolher esse exercício, caguei. Tá? É uma escolha sua. Você que está querendo ser suicida ou ser desesperado. E são as mesmas duplas, trios, quádruplos, quíntuplos, tá? São os mesmos. Tá bom? São exatamente os mesmos que participaram da 1. Da PS1 é da PS2. Lembrando, caso alguém me pergunte, tem a audácia de me perguntar que dia que entrega a PS2, é no dia da prova. No dia que você entregar a prova, você entrega a PS2. Tá? Sei lá, o povo é meio complicadinho. Então, vamos lá, crianças. Ih, cara, a tela do computador tá um nojo. Coisa de biscoito, coisa de gordo, cheio de biscoito, assim, taquinas. Coisa, beleza. Oi, fala, pode falar. Eu dei uma olhada nas listas rapidamente. Tem algumas frases que estão em vermelho, né? Seriam isso que é para alterar? Não, lá você não vai alterar. Não, tem nada. Olha só, olha a lista de novo. Aquilo que está em vermelho é a resolução. Você vai alterar o enunciado para que o resultado daquela resolução seja modificado. Você entendeu o que eu falei? Tipo assim, ó. João tem 10 maçãs, Maria tem 20. Quantas maçãs eu tenho em total? 30. Aí agora você vai fazer. Isso é o que está em vermelhinho, a resposta, né? Somou 10 com 20, deu 30. Aí você vai mudar o enunciado. Maria tem 15, João tem 15. Quanto que vai dar? Aí você junta lá, 15 mais 15, 30. Ou então, sei lá, você bota 10 mais 10. Então 10 mais 10, 20. Só isso. Você vai alterar um dado e vai refazer. Só isso. Deu para entender? Entendi. Isso. O que está em vermelho lá é a resolução. De uma das listas, o que está em vermelho é a resolução já. É a resolução. O que está lá na lista, eu vou explicar agora. Muita coisa que está lá, que é a regra da alavanca, concentração, vai ser a aula de hoje e as resoluções que nós vamos fazer na semana que vem. Hoje, essa aula de hoje, basicamente eu vou fechar a teoria. E aí, semana que vem, eu vou fazer vários exercícios parecidos com os exercícios daquela lista, até mesmo para vocês entenderem mais ou menos, ficar mais fácil na hora que você pegar a lista, for olhar o passo a passo. Ah, tá, é que faz assim, que faz assado, tal. Ah, então, peraí, vou alterar isso aqui, vou mudar esse detalhezinho aqui. Ah, eu consigo, se eu mudar só esse detalhezinho aqui, eu consigo refazer de novo, se eu seguir o passo a passo. Entendeu? É isso. Não é para complicar. Fala. É que eu dei uma olhada eu dei uma olhada rápida. Aí eu vi algumas frases de vermelho, eu pensei que fosse isso para alterar, mas é o que escolho, né? É o texto. A questão, aquilo que está em vermelho é baseado no que está escrito na questão. Você vai repetir aquela questão na prova e vai repetir novamente, foi bem bizarro. Vai pegar aquela questão, vai colocar a versão dela alterada, com um detalhezinho. Muda uma coisinha. Você não tem que viajar na maionese, você não tem que ser desenvolvedor de questões para vestibular, para concurso. Não é isso, gente. É só mudar um detalhe. Se era 15%, você lá no texto principal, você vai recopiar e vai botar 2%, 10%, 16%. Ah, tá, já entendi, valeu.
Entendeu? É isso. Aí você vai refazer, só que ao invés de botar 15, você vai passar a botar 20%. Ao invés de botar tanto, entendeu? É isso. Só isso. É bem simples. É para ser simples. Se você estiver achando que está complicado, é porque vocês estão indo para o caminho errado. Porque a ideia é ser muito simples. É uma parada que você senta numa tarde e faz rapidão. Ou se você estiver em grupo, cada um do grupo escolhe uma, faz, junta tudo e pronto. Tá? Gente, não é para complicar, é para ser simples. Pelo amor de Deus, não complica a minha vida, não. Qualquer uma das listas, você pode escolher qualquer uma. Pode ser 2 exercícios de uma, 3 da outra, ou então tudo de uma lista só, ou tudo de outra. Caguei. Aquelas 2 listas são para ser usadas. Os exercícios só podem ser tirados delas. Tá? Agora, com o que você vai fazer, qual é a escolha que você vai fazer, pouco me importa. Tá? A prova eu vou estar mandando para vocês hoje, tá? Vou mandando para todas as turmas a prova, já. Tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Até mesmo porque eu estou entregando com 10 dias de antecedência. Na verdade, 2 semanas de antecedência. Tá? Então façam com calma a prova. Se essa for a primeira prova que está chegando para vocês, não enrola, não acumula, já vai fazendo. Entendeu? Resolve logo essa bendita dessa prova, não acumula, não faz besteirinha. Tá? Ajuda o tio Everton. E aí, quando for no dia na data de entrega da prova, você vai lá e pum, já joga aquele negócio lá para eu corrigir. Quanto mais rápido vocês jogarem, mais rápido eu corrijo e já lanço no sistema e me livro de vocês. Apesar que sempre tem uma alma penada que vai para A3, cara. Sempre tem um ser humano que vai para A3. Que Meu isso, Deus professor? Até você é EAD? Período passado, todas as turmas teve pelo menos uns 2 ou 3 alunos para na 3. Estava vendo no jornal que 500 mil alunos podem ser reprovados porque não enviaram nenhum trabalho. O povo não entrega, não. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Porque aí, pelo menos, eu garanto que pelo menos 8, se o cara pelo menos entregar a prova, ele tira 8. Porque se fizer só trabalho, tem vários professores aí, principalmente o pessoal da arquitetura, estão sofrendo pra caramba, porque os alunos não estão conseguindo entregar os trabalhos. Tem um monte de gente na 3 de arquitetura, um monte de gente indo para 3. Porque não tá conseguindo dar conta. Entendeu? É tenso. Pelo menos esse ritmo de prova fica mais fácil, assim, não tem tanta gente, mas acaba tendo. E eu, geralmente, a minha prova, a minha A3, né, eu dou uma listinha, alguma coisa assim, eu vejo quais são os alunos que foram para 3, aí eu mando para eles, tal, e aí espero a data para entregar. Ou então peço para fazer uma apresentaçãozinha para mim, de algum tema aleatório. É que na EAD tem que ter mais disciplina, né? Nem todo mundo tem. Se autocontrolar com data, horário. Na EAD, e a pessoa já tá com o psicológico trabalhado, né? E outra coisa, ela pode fazer de madrugada a prova, domingo, segunda. Ela não tem aula isso aqui é home office. Né? A aula está existindo, o professor está mexendo no bracinho aqui aleatório, tá vendo? Não é uma aula gravada. A aula gravada vai descer depois que eu não mandar para o sistema, mandar para a internet. Mas agora, nesse momento, a aula é online, existe aula. Né? É diferente de uma aula EAD, né? EAD é uma gravação que o cara assiste no celular, no trem, onde ele quiser, ele não tem essa interação direta com o professor. Mas vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Ai. Bom, lá, diagramas de fases, eu falei na semana passada, né, sobre diagramas de fase isomorfo, tá? Falei sobre polimorfismo, alotropia, né, dos materiais. Bom, de polimorfismo e alotropia é quando uma determinada substância pura, né, ela muda de estrutura cristalina de acordo com a temperatura, pressão, composição, tá? Aí eu dei o exemplo do ferro, CCC, CFC, CCC novamente, tá? Aí mostrei o sistema isomorfo para vocês, que é um sistema com duas fases e 3 regiões, tá? Falei sobre o pseudobinário. Pseudobinário são substâncias e não elementos, porque o diagrama binário
ele tem 2 elementos puros, por exemplo, cobre e níquel, chumbo, chumbo e estanho, e assim por diante, ferro e carbono, né? No nosso caso aqui, nesse caso em particular, ele é pseudo-binário. Por que ele é um pseudo-binário? Ele é pseudo-binário porque, na verdade, ele tem 3 elementos ao invés de 2, que é o cromo, o oxigênio e o alumínio. Tá? O que caracteriza esse cara aqui para ser um isomorfo, para ter essa carinha aqui de isomorfo, essa agulha, né, no meio aqui, é que, por acaso, a estrutura cristalina do óxido de cromo é muito parecida com a estrutura cristalina do óxido de cromo, e outras condições são iguais. Então, é como se eles fossem irmãos gêmeos. Então, durante o processo de estado líquido até transformar no estado sólido, eles se entrelaçam perfeitamente, tá? Não gerando outras fases. Aqui eu mostrei para vocês o sistema chumbo-estanho, né, que é o sistema utilizado, por exemplo, para aquela solda de... Tem um mosquitinho chato voando aqui. Aquela solda de ponta, né? Enfim, com aquele fiozinho que vai soldar para circuito eletrônico, circuito elétrico, circuito eletrônico, né? Eletrônicos, enfim. Continuando, mostrei que existe um diagrama chamado diagrama ternário, tá? Esse diagrama ternário aqui é um diagrama onde você tem 3 elementos, tá? E desses 3 elementos aqui, você faz várias inúmeras combinações com esses 3 elementos, tá? É um diagrama relativamente complexo, mas existe um pior ainda, que é o quaternário. Aí, tanto que aqui é um resumão, né? De tudo que eu falei. Sistemas unitários, binários e ternários. Unitário, tio Everton? É unitário, gente, olha. Eu falei de sistema unitário. O sistema unitário, por exemplo, é a água. Eu só tenho água. É o único elemento que eu estou analisando. Então, ele é unitário, tá? O binário é porque eu tenho 2 elementos, cobre e níquel. O ternário é porque eu tenho 3 elementos. Tá? Nesse caso aqui, ó, cobre, ouro e prata. Quaternário, tenho geralmente 3 elementos e altera a pressão, altera a temperatura, enfim. Ou tem 4 elementos mesmo. Vamos lá. Então, tem sistemas unitários, binários e ternários. Esses nomes se referem ao número de componentes que possui o sistema. Sistemas com um componente são chamados de unitários, 2 binários, 3 ternários, e o próximo, obviamente, é o quaternário. Ó, para o caso em que o componente não seja um elemento químico, não é um elemento químico, ou nesse caso uma substância, óxido de não sei o quê, carbeto de não sei o que lá, né? Nesse caso, ele vai para um sistema chamado ternário, tá? Ou, nesse resumo aqui em vermelhinho, ó, também chamado de pseudo-binário, tá? Nesse caso, alumínio, silício e oxigênio. É um sistema ternário, mas eu posso ter um sistema pseudo-binário, com óxido de alumínio e óxido de silício. Vamos lá. Então, como os isomorfos, os diagramas isomorfos podem existir? Quais são as condições mínimas necessárias? Tá? Vamos lá. Para esse diagrama, para esse sistema, 3 regiões são necessárias, que é a existência de 3 regiões de fase. 3 regiõezinhas molezinha que aparecem. Nesse caso, líquido mais alfa e alfa. Ó, líquido, vou botar aqui que é mais fácil. Líquido, aqui é líquido mais um material sólido se formando e alfa. Tá? Opa. Aqui, ó, cada região é uma fase. Tá? Ó, uma fase. Cobre e níquel possui uma estrutura CFC. Por eles possuem a mesma estrutura cristalina, tá? Eles se modelam de forma bem simples. É como assim, se os dois fossem irmãos, e aí, quando eu fosse fazer a fusão dos dois, eles se encaixassem perfeitamente, tá? A vantagem do sistema isomorfo, para a formação do sistema isomorfo, é exatamente os elementos, né, químicos terem a mesma estrutura cristalina. Outra coisa é o raio atômico. O raio atômico, ou seja, o tamanho dessa bolinha de gude, né? Imagina a bolinha de gude. Todas as bolinhas de gude que representam o cobre são do mesmo tamanho das bolinhas de gude que representam o níquel, tá? Imagina se você fosse preencher uma caixinha com bolinhas de gude, cheia de bolinhas de gude. Ela tem que ficar certinha, perfeita. Se eu pegar
todas as bolinhas de gude que estão aqui dentro, que são de níquel, tirar, sei lá, uma meia dúzia, pá, de níquel, e pegar de cobre e substituir, quando eu olhar, vai estar certinho, perfeito. Essa caixinha vai estar preenchida perfeitamente. Só que agora ela não vai ser só níquel, ela vai ser níquel e uma partezinha de cobre, tá? Então, significa que é um sistema isomorfo. Exatamente porque essa característica é uma característica relevante. Além, obviamente, da estrutura cristalina ser a mesma, o tamanho do raio atômico também importa. Valência, sabe aquela valência? É ferro mais 3+, ferro 2+. Valência atômica, onde eu estou dizendo que na última camada eletrônica tem 3 elétrons a mais, 3 elétrons a menos, ou alguma coisa do gênero. Tá? Isso é valência. Eletronegatividade. O grau de eletronegatividade é o grau de condução elétrica, aonde na tabela periódica que ele tem são mais condutores ou menos condutores. Tá? Então, nesse caso aqui, eles têm que estar muito próximos, né, na tabela, né? Na tabela periódica. Continuando aqui, ó, ou seja, esse sistema é chamado de isomorfo devido à sua completa solubilidade. Né? Foi aquele exemplo lúdico que eu expliquei para vocês da caixinha. Se eu pegar uma porçãozinha de níquel, jogar fora e substituir por cobre, eles vão ser totalmente solúveis, eles vão estar misturados de forma bem perfeita, assim, sem que haja a formação de uma nova fase, uma nova estrutura, alguma outra coisa. Vamos então entender como funciona a regra da alavanca, que tem muita... Basicamente, boa parte daquela lista que vocês têm em mãos se refere à regra da alavanca. Tá? Só para vocês terem uma noção. Então, o que rola? Oi, pode falar. Não sei se eu entendi bem, mas tu está falando aí do cobre e níquel, é como se eles fossem a mesma coisa? Não entendi muito bem essa... Quer ver? O que é uma estrutura cristalina? Imagina um dado. O jogo de dado, que é jogo de dado que tem 6 lados. 6 lados. Então, imagina o jogo de dado. O cobre, ele tem melhor. Lego é melhor, mais fácil. Você sabe que tem Lego, os encaixezinhos da Lego, e tem os encaixezinhos da... qual é a outra empresa mesmo, além da Lego? Tem a Lego e tem a outra. Putz, qual é o nome da outra mesmo? É que Lego é mais famosa. Alguém lembra da empresa? Tem uma outra empresa que é de montagem assim de tijolinhas, igual da Lego. Putz, esqueci. Mas existem 2 empresas. Existe a Lego e essa outra empresa. Por exemplo, se você pegar a pecinha da Lego e tentar montar alguma coisa junto com as pecinhas dessa outra empresa, você não vai conseguir nunca, porque são peças diferentes, elas não se encaixam, tá? Então, o que acontece? O cobre e o níquel, eles são todos feitos de Lego. O cobre são pecinhas azuis de Lego e o níquel são pecinhas vermelhas de Lego. Então, você consegue encaixar, porque o mesmo número de buracos e os mesmos números de toquinhos são idênticos e você consegue montar uma estrutura cristalina, montar um sistema cristalino, entendeu? É diferente você tentar, por exemplo, montar com um concorrente. Então você tem lá, digamos, o cobre e, deixa eu ver, um material que é totalmente diferente. O cobre é CFC, o ferro, que é CCC. Pegar o cobre e o ferro. Se pegar o cobre e o ferro, provavelmente você vai ter que você vai ter que trabalhar o ferro, por exemplo, você vai ter que pegar o ferro, jogar acima de 910 graus para o ferro sair de CCC para ir para CFC, para ir para uma estrutura cristalina igual a do cobre, que o cobre é CFC. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O cobre é CFC. O ferro, a temperatura ambiente, ele é CCC. Mas se eu pegar o ferro, aquecer o ferro, ele vira CFC. Opa! Então agora eu posso incluir o cobre, eu posso misturar o cobre com o ferro.
Se eu tentar fundir o cobre com ferro a essa temperatura abaixo de 910, provavelmente eu vou ter pedaços de cobre e pedaços de ferro num bolo doido lá, né? E eles não vão se misturar nunca. Por quê? Porque o ferro não vai conseguir se solubilizar no cobre e vice-versa, porque ele possui estruturas cristalinas diferentes. Entendeu? Então, quando eu digo cobre e níquel, eles têm que ser iguais, eles precisam ter a mesma estrutura cristalina, o mesmo tipo de formação geométrica para poder se juntar, como se fosse Lego, entendeu? Como se fosse um Lego. Ou seja, eu não posso montar uma outra empresa parecida com a Lego, pegar as pecinhas e tentar montar, porque eu não vou conseguir, porque os encaixes são diferentes, tá? Aí eu teria que adaptar, se fosse o caso. Quando isso acontece, são imissíveis, são materiais imissíveis. E aí eles nunca vão formar uma fase. Tá? Aí existe existe um método, uma forma chamada regra de Gibbs, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Que pode dizer se isso é verdade, se esses dois elementos podem se misturar ou não. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a regra da alavanca. A regra da alavanca, ela nos auxilia, tá? Para montar, para poder conseguir saber a composição exata de uma determinada fase. A quantidade que eu tenho de um elemento em relação ao outro, e vice-versa. Exemplo, aqui eu tenho um ponto, e nesse ponto aqui, que é a composição que eu estou observando, que é a composição observada, tá? Nesse ponto aqui, ó, o que acontece? Eu quero saber exatamente a quantidade de cobre que eu tenho e a quantidade de níquel que eu tenho aqui nessa fase sólida que está se formando. Tanto na fase líquida quanto na fase sólida, né? Note que esse diagrama aqui, ó, essa região do diagrama, ela tem líquido e sólido. Então, nesse pontinho aqui, eu tenho líquido e sólido, só que esse sólido ele tem uma fração de níquel e uma fração de cobre. E eu também tenho, nesse mesmo pontinho, eu também tenho líquido. Nesse pontinho aqui que eu tenho líquido, eu tenho no líquido uma fração de cobre e uma fração de níquel. Mas que frações são essas na fase líquida e que frações são essas na fase sólida? Essa só consigo resolver através da regra da alavanca. Tá? Então, vou lá. Então, primeiro de tudo, eu tenho dois tipos de linha de amarração. Eu tenho uma linha de amarração horizontal e uma linha de amarração vertical. Tá? E aí, essa linha de amarração é chamada de isoterma. Essa isoterma é uma linha, no ponto onde você está observando, você gera uma linha horizontal, tá? Passando por esses dois pontos aqui, ó, na linha sólidos e na linha líquidos, marcando esses dois pontinhos, tá? Esses dois pontinhos nós chamamos de interseções nas fronteiras, são as interseções, são os extremos nas duas fronteiras, na fronteira que ele vem de líquido e na fronteira que ele se transforma em sólido. E aí nós temos o que eu falei para vocês agora, a linha de amarração perpendicular, né? São as linhas perpendiculares de amarração, que elas são desenhadas. Por que elas são desenhadas, tio Everton? Porque, olha só, note aqui embaixo tem um range, um intervalo, tá? De 29 a 40, que é exatamente o intervalo ao qual compreende essas interseções das fronteiras. Ó, de 29 a 40, ou seja, de 40 a 29, tem uma porcentagem aqui, ó, uma fração aqui, ó, tá? Lembrando que de 0 a 100, eu estou me referindo ao níquel, tá? Aqui eu tenho 100% de cobre e aqui eu tenho 100% de níquel. Então, no meio do caminho, por exemplo, 60%. 60% é de níquel, significa que eu tenho 60% de níquel e 40% de cobre, porque tem que formar sempre 100%. Tá? Igual aqui, ó, 80%. Se eu tenho 80% aqui, eu tenho 80% de níquel e 20% de cobre. Tá? Aqui eu tenho 100% de níquel, então eu tenho 0% de cobre.
O inverso, eu tenho 20% de níquel. Então, eu tenho 80% de cobre. Tá? E é assim que a gente trabalha. Então, nesse caso aqui, ó, o que está marcando é do níquel. Então, eu tenho 29% de níquel, 40% de níquel e 35% de níquel. Tá? Então, quando eu for fazer a regra da alavanca, o que eu vou encontrar na fase sólida está relacionado ao níquel. E o que eu vou encontrar na fase líquida está relacionado ao níquel. Aí o cobre é fácil, gente. Digamos que aqui, nesse pontinho aqui, o meu sólido seja 38% de níquel. Então, se eu tenho 38% de fase sólida ali, é níquel, o que resta para dar 100% só pode ser o quê? Cobre. Aí é só você diminuir de 100, né? Não é tão difícil. Então, se você acha de um, o outro é só você diminuir de 100. Aí você sabe qual é a porcentagem do outro. Então, se o níquel é 38% na fase sólida, então eu tenho 62% de cobre. E se fosse líquido? No líquido eu tenho 60% de... Pode acontecer, tá? No líquido eu tenho, na fase líquida, nesse ponto, eu tenho 60% de níquel. Então, 40% é de cobre. Tá? Isso fazendo o quê? A regra da alavanca. Vamos lá. Então, vamos entender a regra da alavanca primeiro, né? Deixa eu ver se... É isso mesmo. Vamos entender a regra da alavanca primeiro. Bom, ela é usada para se determinar as proporções das fases em equilíbrio em um corpo de duas fases. Ih, deu desculpa. Em um corpo de duas fases, tá? Ó, um corpo com duas fases. Alfa líquido, alfa beta, tá? São duas fases. Ou pode ser as duas sólidas, as duas líquidas. Não pode ter três fases. Não dá para fazer com três fases, tá? Então, vamos lá. Chega-se à regra das fases simplesmente através de um balanço de massa. Gente, é regra de 3, tá? Pelo amor de Deus, engenheiro que não sabe regra de 3 se mata. Regra de 3. Ó! Regra de 3 é tenso. Não saber regra de 3 dá um nervoso no meu coração. Tá? Mas mesmo assim, tio Everton vai ensinar, porque tio Everton é brabo. Tá? Vamos ensinar a regra de 3 aqui, pessoal da faculdade. Bom, outra coisa aqui. Chega-se né, através de balanço de massa, mas olha só, considera-se a fração de massa do líquido e a fração de massa da fase sólida. Aqui está W, porque vem do inglês weight, né, de massa em inglês. Tá? Nem sei se a pronúncia correta é essa, mas é isso. Tá? Mas aí, em alguns livros, algumas literaturas, vem a letra M. M de massa mesmo, só que M minúsculo, para dizer que é uma fração, que é fracionada, é porcentagem, tá? Então, é a porcentagem na fase líquida e a porcentagem de fase sólida daquele elemento que você está analisando. Por exemplo, é o níquel, ou então é o cobre, né? Para aquele diagrama lá que é de referência que a gente está usando. Então, tá, respectivamente, L é líquido e a fase sólida é alfa. Cada componente do sistema pode estar em cada uma das fases, em concentração, ou seja, concentração de líquido e concentração da fase alfa. Continuando. Então, vamos lá, vamos para essa bagaça. Não é complicado, tá? Não é complicado. O que você vai fazer? Lembra da região, ó, do 29 ao 40, e aqui no meio corta? Você, cada filete, você vai dar um nome. Geralmente na literatura é S e R, tá? Então tem o filete S e o filete R. Aí presta atenção. A soma dos dois é exatamente esse valor aqui, ó, de 40 a 29. Tá? É só você pegar, ó, 40 menos 29 dá quanto? Aí você sabe quanto que é a soma dos dois. Tá? Só você pegar 40 menos 29, né? Você vai ter esse pedacinho aqui. Tá? Aí, ok. Achei esse pedacinho, já sei quanto que dá. É o R mais S. É a soma dos dois. Ok. Guarda essa informação. Agora, por exemplo,
Ah, professor, eu quero saber quanto que é, por exemplo, a fração de líquido. Ah, eu quero a fração líquida do níquel. Quanto de níquel líquido tem aqui? Tá? Formado. Qual é a fração de líquido formado aqui? Ah, então tá. Então eu vou pegar, ao invés de pegar o R, tá? Eu vou pegar o intervalo do S. Eu vou pegar o intervalo que está aqui, ó, na linha de interseção dos sólidos, tá? Então eu vou pegar o S e vou dividir por R mais S. O resultado que der vai ser a fração de líquido nessa parte. Professor, eu quero sólido agora. Eu quero saber qual é a fase sólida, qual é a porcentagem de níquel sólido aqui. Níquel sólido que tu quer? Então, novamente, ao invés de pegar o S, agora vai pegar o R. Tu vai pegar o que vem do líquido. É sempre o inverso. Você quer o líquido? Você pega o S. Você quer o sólido? Você pega o R. Aí você vai pegar o R e vai dividir por R mais S, esse pedaço, esse intervalo. Ó, é isso aqui, ó. Marca-se a composição global, que esse aqui é o ponto que você está analisando. Pode ser qualquer ponto aqui, gente. Qualquer ponto aqui. Qualquer ponto. Tá? Qualquer ponto. Por acaso é aqui. Marca a composição global. Depois da composição global, você vai fazer isso aqui, ó. Quero fração do líquido. S dividido por R mais S. Quero fração do sólido. R dividido por R mais S. Acabou. Tá? Acabou. E aí você vai achar a fração. Só que o quê? Nesse caso aqui, como você está pegando esses valores aqui, que são referências do níquel, você vai achar o valor do níquel. O cobre é só você ver quanto que falta para dar 100%. O restante é o de cobre. Tanto na fase líquida quanto na fase sólida. E vida que segue. Não é difícil. Essa outra aqui você faz por volume. Tanto do líquido quanto do sólido. Ah, como assim, professor? É fácil. É só você pegar a densidade. Quando você pega a fração de massa e multiplica pela densidade, deixa eu ver aqui rapidinho, que ontem eu dei uma enrolada aqui, peraí. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Isso. Então, o volume, é isso mesmo, densidade por massa. Não. Isso. Aí, se você pegar essa fração de massa aqui, fração mássica, e dividir pela densidade, ou seja, pegar a densidade do álfa, a densidade do líquido, naquela continha que você fez aqui, nessa continha, tá? Ao invés de pegar e botar a fração, você pode pegar a fração máxima, você pode substituir, dividir pela densidade do elemento, que geralmente é dado pelo problema. E aí você acaba achando a fração volumétrica. É só isso, é só pegar dividir pela densidade, você vai achar a fração volumétrica, vai achar em volume, ao invés de fração mássica. Entendeu? Que mais? Só isso. Continuando aqui. Sistemas isomorfos agora. Continuando sistemas isomorfos agora na questão do desenvolvimento da microestrutura. Como a microestrutura se desenvolve. Tá? Como ela surge. Deixa eu ver a hora para não me perder. Como ela surge. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, ela vem da fase líquida. Isso vai cair na prova de vocês, tá? Isso está na prova de vocês. Então, é que vocês vão ter que desenhar esse carinha aqui, ó, para formar esse carinha, tá? Onde está cada ponto e tal, assim por diante. Então, vamos lá. Ó, primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho só fase líquida. Só líquido. E aí, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, eu venho descendo. Quando eu chego na linha líquidos, eu começo a formar pontinhos de sólido, tá? Fase sólida. Tá bom? Pontinhos de fase sólida. Então, eu venho 35% de níquel líquido, aqui, ó, porque aqui é a marcação daqui de baixo, ó, lembra? Níquel vai de 0 a 100. 35% de níquel. Aí, quando chega aqui, ó, plau! Ele continua na fase líquida, 35%, mas ele começa a formar grãos sólidos com 46% de níquel. Como é que eu sei disso? A regra da alavanca. Continuando. Descendo aqui, ó. Desci mais um pouquinho. Usando a regra da alavanca, eu percebi que eu tenho, por exemplo, aqui ó, no grãozinho, ó, aqui os grãos já estão maiores.
eu já tenho 43% de níquel, tá? E eu tenho 43% de níquel e tenho 32% aqui na fase líquida, tá bom? Aí vou continuar descendo. Agora, ó, agora o sólido está quase formado, quase tampando tudo, quase os cristais já cresceram pra caramba. E aí no final, ó, quando ele vai para a fase sólida, tá? Ele já criou as fronteiras de grãos. Isso aqui são os grãos formados, tá? Esses grãos estão formados. E aí, ó, nesse grão aqui eu tenho o quê? 35% de fase sólida, só que é de níquel. Note, aqui em cima eu tinha ali, antes, né? Quando era só líquido, eu tinha 35%. Ele vai passar pelo processo de solidificação, vai sofrer alterações internas durante o processo de formação da fase sólida, mas quando ele sai, olha só, ele vai sair o quê? Ele já vai sair novamente com 35%, né? Não tem como ele criar matéria ou dissipar matéria do nada. Se ele começou com... Se ele na fase líquida ele tinha 35% a proporção, quando ele passar por todo o processo de transformação, ele vai sair com 35%. Ele não pode, né, criar uma outra coisa. Vamos lá, continuando. Desenvolvimento de microestrutura em condição fora do equilíbrio. Agora eu estou fora do equilíbrio, que é a realidade, porque isso aqui, ó, aqui é dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio, você tem uma energia livre, uma energia para gastar, uma energia absurda para poder manter o equilíbrio aqui, tá? Porque o nosso universo, tudo que trabalha ao nosso redor, ele é metastável. Ele acontece de forma lenta, mas gradual, mas está mudando. Aqui a gente está trabalhando numa condição ideal, perfeita. Aqui é como se eu diminuísse a temperatura meio grau a cada 24 horas. Então, durante 24 horas, só meio grau de temperatura foi alterado. E olha que eu estou exagerando. Às vezes não chega nem a meio grau, às vezes é 0,00002 graus, tá? Por dia, ou às vezes por mês. Para você ter algo perfeito, muito parecido com o que está acontecendo aqui. Isso aqui é o ideal. Isso nunca vai acontecer na vida de vocês. Ai, nunca. Ai, dor no pescoço. Nunca. O que vai acontecer é o sistema fora do equilíbrio. Esse sim é o que o bicho pega. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso mundão. Então, ó, é muito comum que os sistemas sólidos, o tempo para que o equilíbrio seja atingido seja muito longo. Um sistema pode permanecer em um longo tempo em condições fora do equilíbrio. Um sistema nessas condições é chamado de metastável. Aí vamos lá ver um sistema metastável, que é o real. Então, ó, aqui nós temos as estruturas zonadas, tá? Ou seja, o teu grão, ele não tem por exemplo, o grão de níquel lá, ó, ele era 35% de níquel. Olha que coisa linda, dá até de chorar quando você olha. Mas na verdade, bebê, na verdade, o que rola? Na verdade, ele pode ter aqui 40, aí depois ele tem 41, 42, 40, 39, 38, e vai zonando, né? Vai se dissipando o percentual. Então, é isso que acontece. Isso aqui a gente chama de gradiente de concentração, tá? Quem já estudou termodinâmica ou já ouviu falar isso em química, tá? É chamado de gradiente de concentração. Você faz muito isso no cálculo 4, você utiliza muito para fazer cálculo de gradiente. Aquele cálculo de gradiente, rotacional, divergente, tá? É tudo para poder explicar uma das técnicas matemáticas para poder quantificar ou explicar ou até matematizar esse tipo de processo que acontece nos grãos. Então, novamente, ele começa com 35, mas quando acaba aqui, bebê, ele não vai acabar com 35. Ele vai acabar zonado. 31, 35, 40, 46, dependendo da zona que você estiver analisando. Tá? Porque ele está fora do equilíbrio. Aqui é um sistema binário, só para vocês saberem, né? Para a regra de fase de Gibbs, eu preciso que essa condição aqui seja verdadeira. Para a regra de fase de Gibbs, eu preciso que essa condição aqui seja verdadeira. Ou seja, para que um diagrama de fases exista, isomorfo, ou um diagrama de fase binário, ternário, binário, né? Esses diagramas que eu estou mostrando para vocês, para que eles existam, tá? Você tem que ter
a regra de fases de Gibbs. Trabalhar com a regra de fases de Gibbs. Tá? Isso aí não tem como escapar. Bom, então, o que ele quer dizer é o seguinte. Quando você olha o diagrama, essa condição aqui, ela precisa, em todas as regiões do diagrama, essas condições aqui precisam estar bem definidas. O que é o P? É o número de fases presentes. Quantas fases estão presentes? 3 fases? 4 fases? Não sei. C, por exemplo, fase é alfa, beta, líquido. Isso é fase, tá? C, número de componentes do sistema. Quais são os componentes que estão no seu sistema? Alumínio, cobre, ferro, ouro. São quantos componentes que tem no seu sistema? Geralmente são 2, né? Aí vamos lá. N é o número de variáveis fixas, nesse caso, tá? Número de variáveis fixas. Então, além da composição. Nesse caso aqui é 1. Só a temperatura. Geralmente é a pressão que é fixa. Ó, a temperatura está variando, a composição está variando. Ó, temperatura varia, composição varia. Temperatura varia, composição varia. Então, a única coisa que está fixa ali é a pressão, nesse caso, na maioria dos gráficos. Tá? E o F é o número de graus de liberdade. Tá? O número de graus de liberdade, que é o F. Que é o número de variáveis que pode ser alterado de forma independente, sem alterar o número de fases existentes. Nesse caso do grau de liberdade, são 2, né? Que seria temperatura e pressão, seria 2 graus de liberdade. Tá? Então, se você for fazer, por exemplo, sistema isomorfo, quantas fases eu tenho? Quantas fases aparecem? 2, líquido e sólido. Quantos componentes eu tenho? 2. Qual o número de variáveis? 1. Graus de liberdade? 2. Então, fase 2, graus de liberdade 2, 4. Componentes, número de componentes 2. Número de variáveis fixas? Não, peraí, fiz besteira. Pera. Retardado, Everton. Volta de novo. Vamos lá. Número de componentes do sistema. Deixa eu ver quantos componentes tem esse sistema aqui para não fazer besteira. Falar besteira. Componentes do sistema. 1, 2. Número de fases presentes. Eu sempre... Por que eu faço essas coisas? Por que eu me enrolo nessas coisas tão ridiculamente simples? Vamos lá. Eu tenho 2 fases. Líquido e sólido. Show. F é o número de graus de liberdade. Quantos graus de liberdade você tem, Everton? 2 graus de liberdade. Show. Que é temperatura e composição. Show. 2 mais 2, 4. Show. 3. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho cobre e tenho o cobre e tenho níquel. Qual o número de variáveis fixas que eu tenho? Nesse caso eu tenho, além da composição, exemplo, temperatura, número de variáveis fixas, além da composição, temperatura e pressão, eu tenho temperatura e pressão. Tá certo. 2, 2, 2, 2, dá 6, dá 4, tá certo. 4 de um lado, 4 do outro. Falei besteira, não. O diagrama isomorfo existe, gente. Ele não é loucura da minha cabeça. Eu não estou bêbado. Continuando. Depois a gente faz. Semana que vem vamos fazer alguns exercícios. Então a gente vai praticar isso aí algumas vezes. Sistemas binários. 3 fases em equilíbrio. Tá? Em um sistema binário, quando 3 fases estão em equilíbrio, tá? O número de graus de liberdade é igual a 0. Assim, o equilíbrio é invariante, ou seja, o equilíbrio entre 3 fases
ocorre em uma determinada temperatura e as composições das 3 fases são fixas. Isso é para dizer que existem pontos de menor energia, aonde você geralmente trabalha para poder diminuir custo. E esses pontos de menor energia, a gente dá nomes a esses pontos. Tá? Aí vamos lá, de acordo com o tipo de transformação que está rolando. Então vamos ver a transformação eutética. A eutética, você vem da fase líquida e magicamente forma 2 sólidos. Tá? Vem da fase líquida e forma 2 sólidos. Tá bom? Isso vice-versa. Eu posso, 2 sólidos, formar uma fase líquida, que geralmente é pegadinha de concurso. Euteutóide. Euteutóide eu tenho um sólido formando 2 sólidos. Ou 2 sólidos formando um sólido. Tá? Que é um líquido para 2 sólidos. Eu falei sólido, não. Um líquido para 2 sólidos. Ou 2 sólidos para um líquido. Aqui é um sólido para 2 sólidos, 2 sólidos para um sólido. Tanto faz. É vice-versa. Tá? Peritético. Peritético são 2 sólidos para um sólido. Aí é o contrário, tá? Aqui, ó, você tem que pegar um macetezinho. Euteutóide, tá? É como se alguém estivesse fazendo chamada. Quem tá aí? Eu, teutóide. Sacou? Aí você sabe que é para bracinho para cima. Bracinho para cima, teutóide. Tá? É o nome do cara, teutóide. Agora, bracinho para baixo, tá triste. Tá chamando lá, ó. Quem é? É peritética. É a peritética. Ela é muito chata. Então, bracinho para baixo. Para não confundir, tá? Esses 2 caras aqui, ó. Na verdade, não é esses 2 caras. Você confundir o euteutóide com o peritetóide, que é o mais fácil de confundir. Porque o peritético, você tem um líquido, um sólido e um líquido indo para um sólido. Mas o peritetóide pode complicar, porque o peritetóide, ele na verdade ele vem de 2 sólidos para um líquido, mas é vice-versa. Não tem, ele pode ir e voltar. Olha a setinha. A setinha diz que a reação ela tem retorno, tá? A reação é de ida e volta. Então, muito cuidado, porque existe uma diferença enorme entre o euteutóide e o peritetóide. O euteutóide, o bracinho está para cima, tá? A transformação ocorre, ó, feliz, euteutóide. E o peritetóide ocorre triste, ela é triste, tá? É mnemônico, tá? Não zoa, não. Tenho certeza, no dia de uma prova de concurso, quando cai uma merda dessa, você vai lembrar de mim. Vai dizer, puta, ainda bem que ele fez aquela piada sem graça do euteutóide. Tá? Cuidado, euteutóide é para cima, peritetóide está triste. Peritetóide é triste. Olha só, todo mundo tá triste. Todo mundo que é peritético ou peritetóide é triste, ó. Peritética tá triste, peritetóide tá triste. Mas o euteutóide e eutético, não. Eutético e eutótico estão... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Sacou? Bracinho para cima. Bracinho para cima, ou é eutético ou é euteutóide. Bracinho para baixo, ou é peritético ou é peritetóide. Grava isso, pode cair em prova. Não, vocês vão saber isso hoje, né? Quando eu mandar para vocês. Continuando. Alguém abriu aí o áudio? Não. Ele tá fazendo um barulho aqui. Já diz o meu microfone. Deixa eu só ver aqui se tá rolando alguma coisa não. Ô, bosta. Tá. É que amanhã eu dou aula pro pessoal do mestrado aí. O pessoal fica me enchendo o saco. Continuando, e essa aula tá crescendo. Tomara que aquele pessoal do mestrado não assista essa aula. Não, acho que não assiste, não. Continuando. Então, o eutético, né, que é bem conhecido aí, que é o sistema binário eutético, que é o diagrama do coelhinho, tá? Tem alguns pontos aqui que são importantes a gente gravar. Tem a linha sólidos, que todo mundo já tá careca de saber. Tem a linha líquidos, que todo mundo careca de saber. Tem a linha sólidos. E tem uma outra linha aqui, ó, que é a linha solvos.
tá? Solvos. E essa linha aqui, que é essa isoterma, tá? É a chamada patamar eutético, tá? E aqui é o ponto eutético, que vem do líquido, ó, bracinho para cima, tá feliz, tá? Vem do líquido e forma dois sólidos, tá? Vamos lá, a formação da microestrutura. Como é que forma a microestrutura desse negócio? Ah, vocês não sabiam. Na pontinha, pegando na pontinha, tá? Quase que 100%, aqui é chumbo estanho, quase que 100% chumbo, tá? Pode ver que é 1%, não dá para ver aí, mas aqui tá 1% estanho, tá? Então vem aqui, ó, vem, tá líquido, aí pá! Começou a formar os grãos, e aí os grãos começaram a crescer, e aí geraram as suas fronteiras, que aí não tem mais como ultrapassar, e aí formou essa estrutura, tá? Ótimo. Mas se eu andar um pentelésimo para frente e parar aqui, como é que fica? Né? Abaixar mais ainda a temperatura. Como forma o meu grão? Como é que é a característica desse meu grão? Bom, vamos ver então como é que rola. Porque aqui a gente vai ter o que a gente chama de precipitação. O que é precipitação? Novamente vem líquido, passa por aqui na fase alfa e começa a formar fase alfa, né, da fase líquida, começa a crescer o grão e pá! Show de bola. Se eu fizer a têmpera aqui, eu obtenho esse material com essa característica, tá? Tá com um barulhinho aqui chato, acho que é a bosta do meu... Dá pra tá ouvindo aí, pessoal? Pessoal, tá ouvindo? Alguém abre o áudio, pelo amor de Deus? Alguém? Tô sozinho? Professor, não tô ouvindo barulho nenhum. Ah, então tá bom. Então sumiu. Então tá bom. Então vamos lá, continuando. Continuando, então o que acontece? Se eu parar aqui e fizer têmpera, né, aquela têmpera que guarda aquela informação, a gente quer de resfriamento rápido, tá? Você obtém esse material com essa característica. Só que, bebê, geralmente materiais com essa característica aqui, muito lisinha, muito bonitinha, ela é um material, de repente, que é muito maleável, muito macio. Não é legal ter grãos assim. Aí, o que você faz? Você, espertamente, você dá uma esfriada ou faz uma temperatura mais baixa. Sacou? E aí você, já numa região onde você tem a fase beta também. E aí a fase beta, ela vai precipitar como agulhas. Essas agulhazinhas aqui, ó, elas começam a se precipitar, surgir. E aí essa fase beta começa a tornar o material mais duro. O grão, ele se torna mais duro, ou seja, a estrutura do material, né, ele fica mais rígido. Bom, tá, e se eu passar pela região eutética, né? Eutética, perdão, a linha eutética, patamar eutético, tá? Quero passar, não vou passar por aqui não, vou passar pelo patamar eutético agora, vou passar por essa linha aqui, ó. Tá, essa linha aqui. Então, fui, plá, líquido, plá, formou fase alfa e plá, caiu na região alfa mais beta. Quando caiu na região alfa mais beta, passou da linha euteutóide. Se passou da linha euteutóide, não forma mais precipitação quando vem para cá, ó. Já forma o que a gente chama de lamelas. Isso aqui são lamelas, tá? Lamelas que são grãos com alternâncias de fase alfa e fase beta, tá? Ih, tem alguém entrando aí? Tem. Pronto. Alternância de fase alfa e fase beta, tá? Vou mostrar para você que isso aqui não é uma fase, tá? É uma microestrutura, caguei. Então, vamos lá. Continuando. Então, o que acontece? Agora, vamos fazer aqui, quando ocorre na região eutética mesmo. Ó, eutético, ó. Tá para bracinho para cima, ó. Bracinho para cima. Eutético. Tá vendo o líquido e transformando em duas fases sólidas. Aí, toda ela se forma em lamelas. Aí, bebê, aí você vai ter um material, ó, silícia. Por quê? Você vai ter o melhor dos dois elementos, né, alternados, combinados, como se fosse um sanduíchezinho
formando os grãos, tá? Aí, uma foto de microscopia eletrônica de varredura, você tem isso aqui. Isso aqui é uma foto em preto e branco. Mas a gente tem uma foto colorida aqui, lá no iniciozinho da aula. Vou botar aqui. Aqui, ó. Essa é uma foto de patologia, onde você consegue ver sombreamento, altura, né? Ela tem topografia do grão. Se ele quebrou e tal. Então, aqui, ó, isso aqui é lamelar. A gente chama isso de perlita, se for ferro, se for material ferroso, isso aqui é um sistema perlítico, tá? Voltando para lá. Perlítico. Então, vamos lá. Continuando, transformações. Existem dois tipos de transformações. As congruentes e as incongruentes. Tá? As congruentes. Ó, elas não existem alterações nas composições, transformações alotrópicas e materiais puros. Se você está trabalhando com material puro, ou é uma transformação alotrópica, tipo ferro. Ferro vai de CCC, CFC, CCC e líquido. Ele vai mudando. Ah, então é alotropia. Carbono. Carbono você pode ter carbono. Grafite, grafeno, tolueno e vários tipos de estruturas carbônicas. Tá? Novamente. É uma estrutura alotrópica. Então, a gente diz que essas transformações são congruentes. As incongruentes são as reações eutéticas e euteutóides. Isso aqui é incongruente. Tá? É incongruente. Porque eu saio de uma fase líquida e transformo em duas outras fases com composições diferentes. Tá? A composição muda drasticamente. Então, as reações eutéticas e eutóicas, bem como a fusão de uma liga. Tem um material, ele funde, ele vira líquido, tá? Isso também é um sistema isomorfo, é um sistema com transformação incongruente. Tá? Aqui é o diagrama do pica-pau, famoso diagrama do pica-pau. Nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a parte do... Como posso dizer? Ai, meu Deus! Da entrada de carbono na estrutura do ferro. Tá? Como funciona? Tio Everton, eu notei que o diagrama do ferro, o carbono, a composição de carbono que é apresentada aqui na linha, só vai até 6,7%. E todos os outros que eu olhei vão a 100%. Tudo vai a 100%. Olha que coisa loucura, tio Everton. Tudo vai a 100%. Ah, meu Deus do céu, por que carbono não? Não sei se vocês viram na semana passada, o carinha lá, o japinha lá do vídeo, ele falou o seguinte: se ultrapassar de 6,7%, você começa a formar grafite. Você começa a formar o que a gente chama de sementita, né? Sementita é um tipo de grafite. E se você tem um material que é grafite, você tem um material que ele transita de metal para cerâmico. E grafite, pega grafite aí, um grafite aí na tua casa, um grafitezinho você quebra. Puff, ele é super, super duro, mas se é um material muito duro, logo ele é um material muito frágil. Então, pega agora um fio de ferro, metal, de ferro, tá? Ferro recozido, ferro recozido, ou qualquer ferro aí, com a mesma bitolinha do grafite que você usou. Se você tentar, ele só vai amassar, ele não vai arrebentar. Por quê? Quanto menos carbono eu tenho, mais maleável se torna o aço, ou o ferro, enfim. Tá? E geralmente a gente trabalha com valores para aço, para valores inferiores a 2%. Para ferro fundido, o chamado ferro fofo, tá? É acima de 3%. Geralmente fica entre 3% e 4%, mas pode chegar até 6,7%. Aqui é só para mostrar a transformação alotrópica do ferro, para vocês entenderem. Isso aqui é clássico de vestibular. Clássico de concurso. Essas temperaturas são fixas para o ferro puro. Isso não muda, são essas temperaturas sempre, eternamente. Tá? Isso aqui é um clássico de concurso, clássico. A outra coisa que é a sementita, ela é formada a 6,7% de carbono. Continuando. Então, ó, a maioria das ligas de aços e ferros fundidos não passam de 2,14% de carbono. E a gente classifica na metalurgia, que é o caso aí da galera que é da engenharia mecânica, né?
aço, qualquer coisa que vá até 2,14%, e ferro fundido, qualquer coisa superior a isso. Tá? E passou de 6,7, já é grafite. Aí lá no diagrama ferro-carbono ou ferro-cementita, tá? O ponto eutético, ele tem líquido que vai se transformar em ferro gama mais cementita. Ó, líquido e ferro gama e cementita. Então, esse é o ponto eutético que geralmente a galera faz ponto de fusão para fazer, por exemplo, carroceria de carro, motor, fazer, enfim, vários tipos de processos com ferro fundido, tá? De conformação com ferro fundido, faz nessa área aqui, ó. E aí você obtém um ferro com essa característica de microscopia, tá? É uma característica considerada como se fosse muito boa para manipulação, para poder manipular, mexer, trabalhar, enfim. Tem boa trabalhabilidade. E o ponto euteutóide. Nossa, eutético, euteutóide, euteutóide, eu tô aqui. É para cima. É onde? Gama, né, indo para alfa mais cementita. Ó, gama indo para alfa mais cementita. Essa aqui, ó. Esse é o eutético, esse é o euteutóide. Eutético, euteutóide. Tá? E aí, aqui é o desenvolvimento da cementita, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Que forma-se no limite de solubilidade do carbono, 6,7, é muito frágil, tem baixa tenacidade, ou seja, ela quebra, né? O grafite aí que você usa aí, quebra fácil. Aqui está dizendo alguma característica do tipo de sistema ortorrômbico, tem 12 átomos de ferro, 4 de carbono, só para exemplificar. E é um composto intermetálico, metastável. Intermetálico por quê? Ele está saindo do metal e indo para a cerâmica. Olha que coisa interessante. Tá? Aqui, novamente, só uma separação para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho aço e aqui eu tenho ferro fofo. Euteutóide, a formação do euteutóide, pegando lá em cima, não, lá embaixo, né? A formação, ó, você tem essa característica aqui, e é isso que você vai ver na microscopia eletrônica de varredura de um ferro que foi trabalhado numa temperatura euteutóide. Novamente explicando que a perlita, que é essa fase da euteutóide, né, que são as lamelas alternadas de fase alfa e cementita, tá? Isso é um microconstituinte, não é uma fase, é um microconstituinte. Fase é isso aqui, alfa, cementita, alfa. O conjunto desse sanduíche aqui, a gente chama de perlita, que é um microconstituinte. Isso é de concurso. Isso é uma pergunta clássica de concurso. Clássica, sempre cai. Aí aqui é crescimento do grão, tanto na fase euteutóide, né? Só que do lado esquerdo e do lado direito, né? Da linha euteutóide. Aí eu tenho aqui, ó, a fase gama. Oi, pode perguntar. Professor, pode perguntar. O senhor poderia, por favor, repetir o slide anterior, que eu não entendi muito bem? Esse? É. Então vamos lá. Ele quer falar do microconstituinte. Microconstituinte. O que acontece? O que é fase? Quando a gente olha uma figura dessa daqui, a gente acha que isso aqui é um grão. Que isso aqui é um grão representa uma fase. Tá? Aqui eu tenho um grão. Isso é uma fase. Aí você olha isso aqui e você diz assim, isso é um grão. Então é uma fase. Não. Isso aqui é um essas alternâncias aqui são microconstituintes, que constituem duas fases, que estão ordenadas. E aí você tem essa característica. Por isso que essas fases ordenadas têm essa característica assim, lamelar, essas linhazinhas aqui. Se eu fizer um corte transversal, é isso que vai aparecer para mim. Alfa cementita. Isso aqui, junto, formam o que a gente chama de grão. Se eu pudesse desenhar aqui, ó, eu desenharia um grão aqui. Tem um grão, ó. Tem um grão, mas não é uma fase. Na verdade, são duas fases que estão alternadas dentro de um grão, que é a fase alfa e a fase cementita, no caso
do ferro. Conseguiu entender? O microconstituinte são duas fases. O microconstituinte são duas fases, que a gente chama de perlita. Entendeu? Porque como a gente sempre chama esse microconstituinte de perlita, é natural as pessoas dizerem assim, isso é uma fase. Não, isso não é uma fase. A perlita é um microconstituinte, que tem duas fases, e que essas duas fases juntas formam um contorno de grão. Formam grãos. Ó, vou começar lá do iníciozão, ó. Fica mais... O primeiro desenho que a gente tem, foto de microscopia eletrônica, ela é bem nítida. Ela é mais fácil de entender. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um grão, olha um grão aqui, grandão, ó. Um grão, uma fronteira de grão, tá vendo? Eu não posso chamar isso aqui de fase. Por quê? É um microconstituinte. Ai, meu Deus. Enfim, que é uma alternância de fase alfa e fase sementita. Alfa-sementita, 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 alfa-sementita. O nome desse microconstituinte é perlita. Isso aqui é uma perlita. Isso aqui é uma perlita. Isso aqui é uma perlita. Esse carinha aqui é uma perlita. Entendeu? Que é um microconstituinte. É só para você não confundir microconstituinte com uma fase. Sacou? Entendi. Entendeu mesmo ou aceitou? Entendeu, né? Tá. Aí vamos lá. Então aqui eu tenho a transformação, ó. Como é que rola? Ele vem, se ele vem hipo, ele vem tal, ó. Note que a fase sólida que começa a formar aqui, ela fica no contorno de grãos, tá? E aí, ó, no contorno de grão, eu tenho a fase alfa. Do outro lado, como eu venho pela ferrita, eu venho a fase gama aqui. Aí no contorno de grão, já não é mais a fase alfa, já é a fase ferrita que entra. Aí você tem uma outra característica. Aqui, nesse lado de cá, você tem baixo teor de carbono e você tem um material muito mais maleável, muito mais fácil de manipular. Você pode inserir cromo, é onde você faz o ferro inoxidável. Você pode... que usa zircônia, o aço... Ai, meu Deus, contém zircônia, que é... galvanizado, aço galvanizado, tá? O aço, enfim, pro lado de cá. Esse lado de cá você tem um material um pouquinho mais duro, que você até contém um aço, mas é um aço mais duro, mais difícil de manipular, mais difícil de mexer, de manobrar. Então, porque você tem agora a sementita nos contornos de grão. Então, o contorno de grão ele é muito duro, tá? Ele é duro. E aqui o contorno de grão ele é muito maleável. Imagina, você tem... É como se você tivesse aqui essas pedrinhas. Imagina se aqui fosse pedra. E aqui eu estou colocando gelatina. Esse alfa é gelatina. Aqui eu tenho essas pedras agora, eu já não estou mais colocando gelatina. Eu estou colocando gesso. Sacou? O que você vai obter aqui de maleabilidade com a gelatina no meio entre as pedras fica maleável, né? Algo gelatinoso ali. E aqui você vai ter algo muito rígido, prendendo, segurando esses caras aqui, né? Que seria, por exemplo, um gesso. Deu para entender? Então, dependendo se você vai fazer hipoeuteutoide ou hipereuteutoide, você tem características diferentes do grão. Aí aqui mostrando o hipoeuteutoide e aqui é o hipereuteutoide. Esse carinha aqui, esse cara, ó, esse aqui é o alfa, tá vendo? Ó? É esse carinha aqui, é o que você tem aqui, do lado de cá. E do outro lado, é esse outro cara aqui, que é mais rígido, mais duro, é mais escura, a sementita é mais escura, né? E acabou. Muito obrigado e até a próxima aula. Na próxima aula, então, faremos alguns exercíciozinhos e aí fecharemos aí. Tá bom? Espero que... Eu sei que era muita coisa, muita informação,
mas já dá, depois só vocês assistirem o vídeo novamente, tá bom? Um beijo e um queijo e até a nossa última aula. Obrigado. Profeta é ótimo. Fala, Luiz, quer falar comigo? Calma aí, nada. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Tô tirando a gravação, tá?